Glorifique o nome do Senhor esta manhã. Você tem todos os motivos, nós temos todos os motivos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer Eu quero dizer que esta manhã eu acordei inspirado. Aleluia! Tem aquele dia que a gente não acorda não, mas tem um dia que a gente acorda inspirado. Tem um dia que a gente acorda meio assim, nebuloso, mas hoje eu acordei inspirado para dizer a Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto Tu tens feito na minha vida e pelo que Tu és na minha vida. Mesmo que não aconteça aquelas coisas que a gente prevê, e quer e deseja, mas Tu tens sido o Senhor da minha história, o Senhor do meu destino, o Senhor da minha vida. Eu quero trazer uma mensagem esta manhã para vocês, e eu gostaria que vocês estivessem assim com o coração aberto e com a mente aberta para receber esta mensagem. Porque esta mensagem, ela pode transformar totalmente a sua vida, no que tange ao seu pensamento, à sua ideia sobre questões que envolvam ou que envolvem a sua própria vida. Gostaria que você prestasse atenção. Para isso, eu quero que você abra no capítulo 17 de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 ao 21. Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 a 21. Você pode dizer à pessoa que está do seu lado, é muito bom estar aqui esta manhã para ouvir a palavra de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, faça-o em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui. Todos acharam? Alguns abrem a Bíblia, alguns acessam no celular. Bem, hoje nós temos essa diversidade. Vamos então ler capítulo 17 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, do versículo 14 ao 21. Diz assim um texto: Quando chegaram onde estava a multidão, prestem bem atenção mesmo, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, olha a pergunta, sublinha aí no seu texto: por que não conseguimos expulsá-lo? Pergunta dos discípulos a Jesus: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo
jejum. Amém? Curve a sua fronte. Pai Celestial, acabamos de ler a Tua palavra, e é ela que nos inspira, é ela que nos toca, é ela que traz para nós a esperança, Pai. É ela que nos cura emocionalmente, fisicamente. É ela, Senhor, que abre um vislumbre maravilhoso sobre a vida. É ela que nos dá a possibilidade de ressignificar tudo que já nos aconteceu até aqui. É a Tua palavra, Senhor, que põe em nós a esperança das Tuas promessas. É ela que mostra o Teu rosto, Pai, através da pessoa de Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus, toca nas pessoas que aqui estão e nos torna melhores, ó Deus, pessoas melhores, através desta palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, é o quanto nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam. Ao terminar de ler esta narrativa bíblica, em outras palavras, Jesus está dizendo que nem sempre, escute o que eu estou dizendo, nem sempre as coisas vão sair como desejamos. Nem sempre as coisas saem como desejamos. Nem sempre. Às vezes temos que saber lidar com a frustração. Quem é que sabe lidar com a frustração aqui? Alguém sabe lidar com a frustração? Levante a mão, quero ver se tem alguém que sabe lidar com a frustração. Extremamente difícil é saber lidar com a frustração. Por vezes, precisamos saber que as coisas dão errado para aprendermos alguma lição de vida. As coisas, às vezes, dão errado, nos tiram do controle das coisas, puxam o nosso tapete para nos dar uma grande lição de vida que ainda não temos, ainda não passamos, ainda não experimentamos, ainda não aconteceu na nossa vida. E às vezes esse puxar de tapete é justamente para ver como vamos lidar com essas situações. E quase sempre não se tem resposta imediata para essas ocorrências da vida. Elas simplesmente acontecem, tá? E a gente pergunta, por que não conseguimos? Eu vou suprimir a palavra expulsá-los, né? Mas por que não conseguimos? Sublinhe esta palavra aí. Por que às vezes eu e você não conseguimos? Por que às vezes eu e você, acreditando no mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, não conseguimos? Por que às vezes eu e você experimentamos frustrações, derrotas? Por que às vezes eu e você clamamos, imploramos, rogamos, pedimos e nada acontece? Por que às vezes essas coisas começam a fazer parte da nossa vida? Eu quero, melhor dizendo, falar esta manhã sobre o elemento que vem transformando se transformando, melhor dizendo, no maior sabotador da história humana. Há um elemento que eu quero mostrar aqui a vocês esta manhã, que vem se transformando no maior sabotador da história humana: o imediatismo. Você pode dizer comigo, imediatismo? 1, 2, 3. O imediatismo. Tá bom. É crucial que você, nesta manhã, preste muita atenção nesta mensagem, porque ela poderá mudar definitivamente o seu modo de pensar sobre a sua própria vida e própria história. Por isso, preste muita atenção. Então, o que é este sabotador chamado imediatismo? Segundo a maioria dos dicionários, imediatismo tem 2 significados importantes. O primeiro é a tendência para a simplificação. Olha só, segundo a maioria dos dicionários, imediatismo tem 2 significados
importantes. O primeiro é a tendência para simplificar. Vamos simplificar. Uma coisa que a gente tem que fazer ao longo da vida, através de um processo, às vezes doloroso, penoso, extremamente difícil, nós queremos simplificar. O imediatismo impõe essa ideia de simplificação. O segundo sentido ou significado do imediatismo é a tendência a agir em função do que oferece mais vantagem, ou vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras. Eu quero as vantagens imediatas que isso pode me dar. Eu não quero saber do futuro, eu quero resolver o meu problema aqui e agora, instantaneamente. Eu faço por conta e risco uma outra definição de imediatismo. Imediatismo, para mim, é o desejo pretendido e a crença de fazer alguma coisa e ver resultados rápidos, instantâneos, imediatos. Repito, imediatismo para mim é o desejo pretendido e a crença de fazer alguma coisa e ver resultados imediatos, rápidos, instantâneos. Tá? Hoje, infelizmente, a nossa sociedade está dentro desse contexto. Queremos as coisas imediatas, instantâneas, rápidas. Nós perdemos o sentido do que é perseverar. O imediatismo retira, esvazia todo o sentido da perseverança. O que é a perseverança? A não ser você esperar em fé em Deus. Custe o que custar. As coisas podem vir, as tempestades podem se levantar, mas você está ali em espera, em estado de espera e de fé. É um processo, é extremamente difícil, mas a vitória é certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por que eu chamo o imediatismo de uma crença? Porque o imediatismo é crença, porque ele me faz acreditar que eu possa fazer as coisas acontecerem de maneira rápida, objetiva e magicamente. É uma crença que me faz acreditar que eu possa resolver todas as questões da minha vida de maneira rápida, objetiva e de maneira mágica. É assim, é um apertar de dedos, é um estalar de dedos, é um apertar de botão e as coisas acontecem. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que não é assim. E quem pensa que é assim, está perdendo o tom da viagem cristã, o tom do percurso cristão, que são essas idas e vindas, essas frustrações que a gente tem, essas quedas que a gente tem pela vida, mas a gente se levanta de novo e a gente continua a caminhada. É uma caminhada extremamente difícil, mas é boa para o nosso aprendizado, para a nossa maturação. O imediatismo é crença, porque os resultados rápidos, instantâneos, passam a ser mais importantes do que o crescimento, o desenvolvimento do caráter cristão. Então eu começo a pensar que as coisas instantâneas, as coisas rápidas, as respostas rápidas, sejam mais importantes do que o meu crescimento, o meu desenvolvimento, o desenvolvimento do meu caráter cristão. O que vale mais, segundo a Bíblia, é o meu desenvolvimento do caráter cristão. E isso aí, a gente tem que pagar a conta. E se você sai desse contexto e pula esse ponto, pode saber que lá na frente você terá que voltar a este ponto para fazer tudo de novo. Não adianta, mesmo que você comece pulando algumas coisas, lá na frente você terá que retornar para fazer o que você tem que fazer e por onde todos nós temos que passar. Digam amém? O imediatismo é crença que nos condiciona a pensar que as coisas têm que acontecer de forma simplificada e rápida. Tem obreiros que botam na cabeça que é assim, é só fazer isso aqui, é só fazer isso ali,
É só puxar um pouco para cá e puxar um pouco para o lado de lá que as coisas acontecem. E eu digo que não, isso não é verdade. Isso é a grande mentira da vida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Não são essas coisas que você puxa, que você faz, que você manipula, que você explora, que você chama para si, para ser uma coisa simplificada e rápida, que vai gerar lá na frente bons resultados. Muito pelo contrário, você está pulando etapa, e quando se pula etapa, você vai ter que voltar para ela de novo, lá na frente. O imediatismo é crença, porque nos tira toda a sensibilidade para trabalhar nossa maturidade e áreas importantes da nossa vida. Simplesmente tira a nossa sensibilidade para trabalhar a nossa maturidade. Gente, não se aprende simplificando as coisas. Não se aprende fazendo as coisas ser como miojo, tá? É só botar o miojo e em 3 segundos, 4 segundos, 1 minuto. Em 1 minuto a coisa acontece. Não existe ministério miojo. Não existe trabalho miojo que dê resultado, gente. Vai ser resultado miojo também, é 1 minuto e acabou. Porque lá na frente a gente vai ter problema. O imediatismo é crença, porque nos faz acreditar que a verdade de tudo está nos resultados. O imediatismo nos faz acreditar que a verdade de todas as coisas está nos resultados. E aquilo que não se vê é imperceptível. Coisas que estão acontecendo com você e você não está vendo, as outras pessoas não estão vendo, mas está acontecendo, tudo aquilo está acontecendo com você, você está crescendo, você está se desenvolvendo. Você já viu pessoas que só têm vitória na vida crescerem? Ficam chatos, ficam abominavelmente pessoas sobranceiras, grossas, pessoas rebeldes contra a relação à própria vida, pessoas que são soberbas, orgulhosas. Agora, quando a pessoa leva um primeiro tombo, primeira queda, a primeira coisa que acontece na vida dessa pessoa é se humanizar, porque ele estava completamente desumanizado. Aí tem que haver a queda para que ele se humanize, porque isso é crescimento. E essas coisas só acontecem, irmãos, no processo e não no imediatismo, tá? Bem, imediatismo é uma crença porque nos impõe a seguinte equivocada conclusão: o que dá certo é certo. Isso é uma equivocada conclusão. O que dá certo é certo. Não, o que é certo é certo. Nem mesmo o que dá certo, às vezes, é certo, só porque deu certo no primeiro instante. Nunca imagine que a sua vida é feita apenas daquele instante que aconteceu com você. A sua vida é feita de centenas e centenas de instantes. E que você tem que saber como lidar com essas porções da vida. Essas coisas do cotidiano que nos acontece e nos toca, nos tange o tempo todo. Eu tenho que entender isso e viver isso de uma forma que eu venha a crescer. Quantos aqui nesta igreja, depois de 17 anos de pregação e de ensino, se sentem mais humanizados? Digam glória a Deus. Se sentem mais pessoas assim que pisam no chão e sentem o chão e sentem a própria história da vida e que não vivem de imaginários, tá? E de imaginações deslumbrantes, de aquelas visões retumbantes e poderosas, mas vive do cotidiano, enfrentando cada etapa da vida. Digam glória a Deus. Então o imediatismo, ele nos impõe tudo isso que eu estou dizendo. E aí, nós nos transformamos nessas pessoas, que em vez de buscarmos o processo legal da vida, que legitima a nossa história, sabe o que legitima a nossa história? É a história que nós vivemos. Se você não tem nenhuma história, se você ainda não viveu nenhuma história, se não há nada para contar da sua vida, o que você acha que você tem? Absolutamente nada.
Se você ficou pendurado na história de alguém, se você ficou ligado à história de ninguém, você ainda não fez história. Você precisa fazer a sua própria história. Para isso, a gente tem que entrar nesse processo que legitima quem de fato você é. Aleluia! Tanto é que a primeira coisa que Isaías apontou acerca de Jesus, ele disse: é varão de dores. É como Paulo disse aos Gálatas, entrando na Galácia, e diz assim, e agradeceu aos crentes da Galácia, que ninguém cuspiu quando ele chegou. Tudo indica que ele estava com malária, e quem tinha malária, quando chegava, as pessoas costumavam a cuspir no chão, e ele diz assim: ninguém me perturbe, porque trago comigo, no meu corpo, as marcas de Jesus Cristo. Isso é história. Isso é história, tá? E não adianta você querer ser Marco se você não tem marcas. Como a pessoa pode ser Marco se ele não tem marcas? Ele tem que ter uma história. E essa história tem a ver com muitas frustrações. E as frustrações não podem nos derrubar. Elas devem nos remeter a este processo da vida. Estou em crescimento. Ninguém me perturbe que eu estou em crescimento. Não é uma, nem duas, nem três quedas, nem três fracassos que vão me manter numa posição paralisante. Mas tudo isso vai me dar muito mais envergadura para lutar. Eu estou fazendo uma história. Eu estou fazendo uma história em Jesus Cristo. Eu estou fazendo uma história através da pessoa de Jesus Cristo. Essa história vai comigo por onde eu passar e aonde eu andar. Você entende o que eu estou dizendo? Digo glória a Deus. As pessoas estão tentando pular essa etapa, mas não tem jeito. Você tem que passar por essa etapa. Este jeito de ser e de lidar com o tempo que Deus nos dá, tomou conta do mundo, esse jeito imediatista de ser. Ninguém mais dá tempo ao próprio tempo e a Deus. Poucos se preocupam com o processo de maturação. A maioria esmagadora faz tudo à base da simplificação, querendo encurtar, simplificar o caminho. Por isso, tanta angústia no coração daqueles que passam por frustrações. Pessoas imediatistas, pessoas que vivem esse ritmo do imediatismo, geralmente não aguentam passar por frustrações. Eles querem só ter vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Mas a vida não é feita só de vitórias. A vida é feita de fracassos, tensões, pressões, opressões, repressões de todos os tipos. E mesmo assim, é o que Paulo disse: me glorio nas tribulações, porque elas me produzem a resistência. Vem na palavra paciência, mas quer dizer resistência. A resistência me remete à experiência, e a experiência me coloca nos braços da esperança. Em esperança eu não sou confundido, porque o amor de Deus está derramado em meu coração, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Digo amém. Nós temos que sair desse jeito, sair dessa maneira de viver, essa maneira simplificada, essa maneira de encurtar caminhos, essa maneira de tomar caminhos errados, porque leva você a fazer a coisa mais fácil, mais rápida, mais instantaneamente. Mas, e aonde está a angústia causada pelo imediatismo? Há muita angústia no coração daqueles que se acostumaram a viver de resultados quando esses não vêm. Quem vive só de resultado, quando esses não vêm, eles entram em total angústia. Mas você que vive o processo da vida cristã, podem vir, ou podem não acontecer resultados, mas você continua no seu processo de perseverança, de persistência na presença de Deus. Você entende a diferença? Poucos se preocupam com o processo de maturação. A maioria esmagadora faz tudo à base da simplificação. Então, onde está a angústia? E quem disse que a vida ministerial de um pastor, de um membro,
de um presbítero, de um evangelista, de um diácono, que se cobra o tempo todo, vai ser de resultados o tempo todo. Por vezes, somos chamados para aprender a crescer de uma outra forma. É um crescimento diferente. Eu a chamo da forma mais dolorida de todas. É crescermos através das frustrações. Não existe coisa que nos dê mais base, mais solidez. Não existe coisa que nos cimente mais na fé, na pessoa de Jesus Cristo, do que as frustrações. Você passa uma, você passa duas, você passa três, e aquilo não mata você, mas fortalece a sua vida. E quanto mais forte você está, mais pronto você está para passar por momentos mais dolorosos. Neste processo doloroso, olha o que eu vou dizer para você: a estrutura não cresce. Nesse processo doloroso de provações, nesse processo doloroso de tribulações, a estrutura não cresce. As pessoas olham assim ao seu redor e para a sua vida e parece que nada está acontecendo, mas eu disse que está. E como está acontecendo? Mas o esforço em fazer com que ela cresça, ou seja, essa estrutura, leva você ao crescimento como pessoa humana. A estrutura não cresce, mas o esforço que você faz para ela crescer, faz você crescer como pessoa humana. A paciência, a resistência, a perseverança, a maturidade, a interpretação da vida, tudo isso cresce em nós, enquanto esperamos e empurramos a pedra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E o que é empurrar a pedra, se não a metáfora do homem que estava dentro de casa, cheio de frustrações, porque nada acontecia na sua vida e no seu ministério. Deus então se apresenta para ele, diz assim: antes de qualquer coisa, antes que você me diga qualquer coisa, eu tenho uma missão para você. E essa missão pode ser pesada, mas é esta missão que eu deixo com você. E o homem disse: qual, Senhor? Eu faço. Diz assim: saia, vem aqui para fora. Levou-o para fora de casa. Disse assim: olha para frente. E ele viu uma pedra, um tamanho gigantesco. E Deus disse para ele assim: empurre essa pedra. Todos os dias. Empurre a pedra. E desapareceu. E aquele homem ficou com essa missão de sair todos os dias de casa e empurrar a pedra que estava em frente da sua casa. Então ele assim o fez. Empurra um dia, empurra outro dia, empurra um mês empurrando, 3 meses empurrando, 6 meses empurrando a pedra e nada de Deus se manifestar. Até que ele não aguenta, olha para o céu e diz: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu estou empurrando essa pedra, mas ela não cede sequer 1 milímetro de lugar. E eu já estou cansado de empurrá-la, Senhor. Eu não aguento mais empurrar essa pedra. Aí Deus se manifesta e diz para ele assim: quem disse que eu mandei você mover a pedra? Eu só mandei você empurrar a pedra. Você entende o que eu estou dizendo? Porque a gente quer resultado, a gente quer resultado. Tudo que a gente faz, a gente quer resultado. E o resultado já está acontecendo. Já está acontecendo para aqueles que fazem alguma coisa na obra de Deus. Estão fazendo a despeito de qualquer tipo de resultado. Mesmo que venha um resultado negativo, mas você continua fazendo em nome do Senhor Jesus. Porque eu e você temos que nos acostumar a empurrar a pedra. Mover a pedra, não somos nós que vamos mover. Quem vai mover a pedra da nossa vida é Deus. Confie no Senhor até o último momento da sua história. Vamos dizer a verdade esta manhã. Nós sabemos que a provação, a qualquer momento, pode chegar a qualquer um de nós. Nós sabemos que a provação, a qualquer momento, pode chegar a qualquer um de nós.
porque os sinais disso são sempre evidentes, mas achamos que tudo está sob controle e que Deus não vai permitir que tal coisa nos aconteça. A gente sempre pensa assim. Até o dia que a provação, como já estava sendo avisado, chega e arrebenta com a gente. E arrebenta tudo que está ao nosso redor. Avisou. Você não quis parar para pensar, ela chegou e arrebentou tudo. Nós cristãos, vamos falar a verdade, gente, somos grandes procrastinadores. O problema aqui é que adiamos o que já deveríamos ter feito há muito tempo. A gente tem coisa que a gente tem que fazer e a gente fica adiando. Deixamos por conta de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de consertar as coisas erradas que vamos fazendo pela vida fora. Deixamos. Deus sabe de tudo? Não. Lê do engano. Lê do engano. Deus não conserta coisas que eu mesmo tenho que consertar. Diga para a pessoa que está do seu lado isso. Deus não conserta coisas que eu mesmo tenho que consertar. Não adianta. Você vai orar, você vai pedir a Deus anos e anos e não adianta nada. É você que tem que consertar aquilo que tem que ser consertado. E enquanto você não tomar atitude para isso, pode saber que as coisas não vão funcionar. Na realidade, o que está acontecendo conosco não é falta de oportunidade, mas sim falta de vontade. As oportunidades estão aí, as oportunidades vêm e vão, mas nós não temos vontade, força de vontade, o querer, sabe? O que Jesus está dizendo nesse texto que eu acabei de ler, quando diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele não está dizendo que a pessoa não tem. O que ele está dizendo que o que a pessoa não tem é força de vontade, é determinação. Tudo que você faz sem determinação, você não vai conseguir nada. Agora, tudo que você faz com determinação, com força de vontade, você tem muita chance de ver aquela coisa se realizar. O que está nos faltando não é oportunidade, o que está nos faltando é força de vontade. A falta da vontade faz a gente ficar paralisado no tempo e no espaço, esperando ainda por Deus, que Deus se manifeste, rasgue o céu, venha a nossa vida, uma teofania, e diga para a gente assim, é por aqui, meu servo, este caminho. Não, Deus pela Bíblia Sagrada já nos mostrou o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Falta na nossa parte é vontade para fazer aquilo que precisamos fazer. Tá bom, já que estamos falando a verdade, vamos dizer a verdade. Tá bom, pastor, e quando temos vontade, mas não sabemos o que fazer? Tem pessoas que têm vontade. Eu tenho vontade, pastor, de sair dessa situação, mas o que eu devo fazer? E quando queremos muito encontrar uma solução para o problema vivido e não conseguimos, até desejamos, queremos encontrar uma solução para o problema vivido, mas não conseguimos. Então vamos lá. A primeira pergunta, quem a faz é aquele que aprendeu a viver de respostas imediatas. O fato é que quando se começa qualquer coisa, é semelhante a você plantar uma semente. Tá bom? E quem planta uma semente precisa regá-la, precisa cuidá-la, precisa protegê-la, e na estação própria ela aflora. Necessitamos aprender a esperar em Deus. Necessitamos aprender a esperar em Deus. E a palavra esperar aí tem o sentido de esperar com resistência. Não é esperar com braços cruzados, é esperar em luta, para não sucumbir. Não é você, porque a palavra paciência, rupomone,
significa você estar debaixo de pressão, mas você não deixar que o seu corpo curve diante desta pressão. Você se levanta com força e coragem o tempo todo. A segunda colocação, eu a respondo dizendo que, mais uma vez, o imediatismo coloca-se como o pior inimigo para as grandes viradas da vida. Uma virada na vida é feita com planejamentos, estratégias, ressignificações, atitudes, tempo de espera. As coisas funcionam desse jeito. Porque se você achar que, não, então é esse caminho, eu faço isso e a coisa acontece, não. Você vai uma vez lá, você vai duas, você vai três, se emprega, até que as pessoas conheçam você, entendam a sua visão, saiba quem você é, a sua história. Isso demora um bom tempo, para que as pessoas comecem a confiar em você e confiar a você alguma coisa. Isso leva tempo, não é assim instantaneamente. Ninguém resolve um problema de uma hora para outra. Já viu alguém resolver um problema de uma hora para outra? Ninguém resolve. Temos que aprender mais esta grande lição da vida. Deixem as bagagens para trás. Essa coisa que a gente traz, sabe, de querer respostas rápidas, imediatistas, não está acontecendo. Por que não está acontecendo? A culpa que a gente traz por isso, por falta de resultados. Pega essa bagagem e deixa aí, em nome do Senhor Jesus. Olhe para frente, para o autor e consumador da sua fé, e diga: Senhor, eu quero chegar a este lugar. E eu sei que as demandas são enormes, Senhor, mas eu estou aqui perseverando, eu estou aqui em ato de persistência, eu estou sendo consistente na minha vida, porque você sabe que uma das coisas piores que a gente tem na vida é a falta de consistência. Você começa e não termina, você inicia, mas não vai longe, tá? E se você não tem consistência nas coisas, você não chega a nenhum lugar. Os consistentes chegam de fato aonde tem que chegar. Você pode dizer um glória a Deus bem alto aí? Quero dizer esta manhã que não se faz um homem de Deus, uma mulher de Deus de uma hora para a outra. Os grandes problemas ministeriais hoje, em várias igrejas, é a questão da falta de preparo do seu colegiado de obreiros. São obreiros que não estão preparados, não fizeram a sua caminhada histórica. Então qualquer coisa, qualquer abalo, eles deixam para trás, eles saem em outra direção, eles abandonam o nível de pastores que foram para a Europa e Estados Unidos e que hoje são açougueiros, são sapateiros, são tudo e menos pastor. O número é enorme, o que você possa imaginar, porque no primeiro momento em que as respostas não chegaram, os resultados não chegaram, eles foram abandonando tudo. A gente tem que saber que é momento que, se a gente tem que passar por alguma coisa, a gente tem que passar. E você neste momento não vai receber a ajuda de nada e de ninguém, só de Deus. A conversa de Pedro com Jesus é papo reto, gente. Senhor, se és tu, me manda ter contigo. Aí Jesus de lá disse: vem. Vem. Se você quer fazer história, se você quer se arriscar da vida, se você quer ver um milagre acontecer na sua vida, Jesus disse: vem. Mas andar, colocar os pés no líquido, é muito difícil achar que aquilo vai segurar você, porque líquido não segura ninguém. Mas Jesus, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Então ele disse: vem. Você tem que acreditar na palavra do Senhor,
você tem que acreditar no poder de Deus, você tem que acreditar no poder da sua palavra, você tem que acreditar que quando Ele diz vem, é Ele que está dizendo para você vir. Andar por cima das águas, ter essa experiência na vida é coisa difícil. Mas Pedro precisava daquela experiência, como eu e você precisamos de experiências assim na vida. Isso faz parte da história. Quantos já viram Deus operar milagres maravilhosos na vida? Digam glória a Deus. Eu já vi coisas extraordinárias acontecerem fora e com a minha vida. E com a minha vida, milagre na minha vida. Glórias a Deus. Eu aprendi uma coisa, que se eu tento, se eu faço e as coisas não estão dando resultado, faça silêncio. Se silencie. Tome as atitudes que você precisa tomar nesse momento de silêncio. Não fique também paralisado. Faça o que você tem que fazer com força de vontade. Sabe, querendo agradar a Deus no máximo que você pode agradar. Não simplesmente jogue a toalha e diz assim, eu vou fazer porque eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, é nesta hora que você prova a sua fidelidade diante de Deus. É o que o diabo tentou acusar Jó. Também, ele tem tudo que ele faz dá certo. Tira alguma coisa dele e veja como é que ele vai fazer. E aí no primeiro momento, Jó disse assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei, louvado seja o Senhor. Mas a coisa apertou, e quando apertou, aí Jó não aguentou. Abriu a boca e começou a ser rebelde, a afrontar a Deus, a falar mal do seu próprio nascimento, dizer que era um nascimento abortivo, era uma coisa maldita sobre ele, e Deus o perseguia de todos os lados. Para onde ele ia, Deus estava ali perseguindo. Mas os ministérios estão com problemas sérios, porque os pastores estão sendo feitos a carbureto, sem história. Aí, se ele pula etapa, vai ter que voltar lá naquela etapazinha que ele pulou. Ele tem que ir lá e começar tudo de novo. E Deus é tão bom que nos dá oportunidade. Deus nos ama tanto que Ele nos dá oportunidade. Eu não sei quantas vezes você já retornou ao lugar que você pulou, mas se isso não lhe aconteceu, pode saber que você vai dar um pulinho lá. Você precisa dar um pulinho lá para passar por isso, para voltar a ser melhor e ser uma pessoa de tal monta que nada possa lhe afetar. Sua história, a minha história, vai sendo construída dentro da igreja local que você escolhe para servir a Deus. Quantos tem mais de 10 anos aqui nessa igreja? Levante a mão. Bastante gente. Quanto tem mais de 20? Quanto tem mais de 30? Meu Deus, quanto tem mais de 40? Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Olha só, gente, 30 anos, 40 anos, raízes e segurando e sendo segura pelas mãos poderosas de Deus. Aleluia! Um aplauso para essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus tiveram uma história regular nas igrejas que serviram. O que eu digo de história regular? Não ficou entrando, saindo, mas se manteve na posição. Isso é história. Os grandes homens de Deus chegam aonde tem que chegar porque eles são regulares. São participantes do corpo local. Isto porque há pessoas que entram e saem de igrejas e não conseguem fazer parte do corpo de Cristo. Eles entram e saem e não fazem parte do corpo local, não participam de nada que tenha a ver com o seu crescimento espiritual.
Qualquer coisa que a gente chama para crescimento espiritual, eles não participam. Não participam de nada que tenha a ver com o seu desenvolvimento como ser humano. Se muito, participam de alguns cultos, sem nenhum compromisso com a igreja. Não conseguem saber o pensamento doutrinário da igreja que frequentam. Não sabem. Não participam de nenhum tipo de cursos, seminários, palestras. Na verdade, a maioria dessas pessoas faz parte do grupo dos chamados crentes semifuncionais. Funcionam só naquilo que lhes interessa. Não desejam crescer como agentes de transformação histórica. Vivem entrando e saindo de igrejas, porque nunca entram para ficar. Razão porque não fazem história em lugar nenhum. E se você não faz história em lugar nenhum, você não tem raízes. Você entende o que eu estou dizendo? Eu primeiramente preciso sentar a fim de aprender para depois ensinar. Eu preciso primeiramente sentar para aprender, para depois ensinar. Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essas pessoas, nós precisamos de nos autodescobrir. Vida cristã não deve ser vivida pelas vias da simplificação, do caminho mais fácil e mais rápido. Vida cristã é este processo que eu tenho que viver na vida. Imediatistas, no começo, têm uma vantagem, porque tudo é motivo para provar que pelos resultados Deus está com eles, e o que fizeram foi com a aprovação de Deus. Para isso, esforçam-se até a última gota de sangue. Passado este momento, são infernizados pelo seu próprio ato de simplificação. Terão que fazer o caminho que por decisão encurtaram. Não adianta, vão ter que fazer o caminho. Senhor, por que não conseguimos? Não conseguimos porque a vida não é feita apenas de bons resultados. A vida também é feita de frustrações, de momentos difíceis, momentos que você está, às vezes, com todas as suas casas alugadas, e um outro momento vem quando você não consegue alugar uma. Frustração. Momentos vêm quando você tem tudo sob controle. Você sabe os seus gastos, você sabe aonde aplicar o dinheiro, você sabe como reter um pouquinho de dinheiro, mas momentos vêm quando esse dinheiro é comido pelos juros de empréstimos que você fez. E você entra em estado de loucura, frustrações. Às vezes você começa uma igreja e ela vai bem, está explodindo de gente. Mais à frente, você tem 2, 3 divisões. E você volta a ter aquele grupinho pequenininho na sua frente que você iniciou. Frustrações. Mas será que essas coisas vão destruir a minha fé em Deus? Será que essas falta de resultados, se isso vai trazer para mim tanto de sabor, que eu vou jogar a toalha, que eu vou sacudir os ombros e dizer assim, não quero mais isso? Será que um dia com Deus, quando ninguém aparece, quando ninguém vem, quando ninguém está, quando ninguém sabe nem para ser solidário, hipotecar solidariedade é aquele que fez o movimento, nem para isso. As pessoas não vêm, não estão, tá? E uma frustração toma conta da sua vida dizendo assim, eu nunca mais faço. Eu nunca mais faço. Eu quero dizer que não faça isso. Você tem que dizer assim, agora que eu vou fazer. Agora que eu me enfezei, agora que eu vou fazer com 1, com 2, com 3, com 4, só comigo, mas eu vou fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Até, sabe o que é? A gente não pode ser derrotado por falta de resultados. Porque, irmãos, se isso fosse verdade,
eu já estaria longe de Jardim Primavera. Mas sabe por que eu estou em Jardim Primavera? Porque pode vir 1, 2, 3, 4, 5, 10 frustrações. Eu chamo o povo, vamos fazer o seminário, vem 4, 5 pessoas. Eu chamo o povo, vamos fazer uma palestra, vem 3, 2 pessoas. E aí eu digo assim, bem, eu vou parar, não vou fazer nunca mais. Aí vem a voz de Deus e diz assim, continua fazendo. Você tem que empurrar a pedra. Essa é a sua missão, empurre a pedra. E quando chegar a hora, eu vou movimentá-la do lugar. Aleluia! Você acredita que essas coisas que estão acontecendo, por trás de tudo, estão as poderosas mãos de Deus? Para nos fazer aprender a ser gente de carne e osso? A não ficar na sua posição de rei de um trono, mas que você tem que descer para ser apenas um ser humano útil à comunidade? Às vezes a própria comunidade tem que passar por isso, por esse esvaziamento total, para você saber que agora é com você, é com cada um de nós. Não adianta se misturar no meio do povo. É você que Deus está vendo, é por você que Deus está esperando, para que alguma coisa comece a acontecer no meio de nós. Mas pastor, eu sou tão fraquinho, tão pequeno, eu não tenho nada. E quem disse que você precisa de alguma coisa a não ser da ajuda do Todo-Poderoso, que levanta o fraco e dá força a ele? Aleluia! Irmãos, eu já pastorei várias igrejas, e eu posso dizer que somente quando há uma mobilização de todos os membros da igreja, a igreja vai para frente. Enquanto não houver essa mobilização, um está de um lado, outro está do outro, outro está no centro, outro está na esquerda, outro está na direita, outro está atrás, outro está na frente, não vai para frente. Mas quando todos dizem assim, vamos juntos numa mesma direção, irmão, não há demônio, não há diabo dos infernos que possa deter uma igreja que se mobiliza para fazer alguma coisa. Aleluia! Se não vier o resultado, estamos na luta. Se não vierem as respostas, estamos na luta. Se não acontecer o que achamos que deve acontecer imediatamente, estamos na luta. Estamos sendo transformados, estamos passando por uma mudança profunda. A estrutura continua no mesmo lugar, mas eu e você estamos mudando. Glórias a Deus. Você nunca teve paciência como você teve, você nunca teve resistência como você tem, você nunca teve essa força interior como você tem, e quem está dando isso a você é Deus. Aleluia! Eu termino dizendo, nós não podemos ser presas da crença do imediatismo. Temos que viver segundo o que Jesus nos ensinou. Cada dia dará o seu mal, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entende o que eu estou dizendo? É isso aí. Não espere na sua vida que só venha coisa boa, só aconteça coisa boa, mas também não espere que só venha coisa ruim. Também não, tá? Nenhuma coisa nem outra. Tem gente que só espera coisa boa, tem gente que só espera coisa ruim. Nenhuma coisa nem outra. Viva! E se aparecer à sua frente coisas ruins, passe por cima. Tá? Veja tudo ao redor. Tudo que você possa aprender naquele momento da sua vida. Tudo que você possa garantir como elementos importantes que você vai levar para a vida. Amém? E se acontecer as coisas boas, viva com intensidade esses momentos bons que você está vivendo na vida, amém? E não seja pessimista de achar que daqui a pouco pode vir uma coisa ruim. Viva as coisas boas como se fosse o último dia da sua vida, amém? Glórias a Deus. E não se deixe tocar por isso. Imediatismo, quem espera nele são crianças. Crianças que
brincam na praça. Gente grande sabe que a vida não é feita de brinquedos. A vida é feita de coisas sérias, difíceis, mas gloriosas. Porque quando eu tenho dificuldade para conseguir uma coisa, eu dou um valor tremendo àquilo que eu consegui. E quando me é muito fácil conseguir alguma coisa, eu não dou valor nenhum.